Amado irmão, amada igreja, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018, amados, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja. Mas primeiramente, sempre como de hábito, como de costume, nós queremos, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, abraçar, cumprimentar, parabenizar todos os aniversariantes que nesta segunda-feira, neste dia 26 de fevereiro de 2018, em todo decorrer desta semana, completa e comemora mais uma data natalícia. Que saúde e paz sejam constantes em todas as vossas longevidades terrenas, com grandes bênçãos de Deus sendo derramados, sendo estendidos por sobre todas as vossas vidas, em nome de Jesus. E hoje, amados, nós vamos ver mais uma vez uma exortação do Espírito Santo de Deus, que nos diz que sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É esta palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, conforme também está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E hoje, irmãos, nós vamos ver uma passagem escrita em Romanos, capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Ou seja, Deus é a palavra. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, ou seja, sempre seja a palavra de Deus verdadeira e todo homem mentiroso. Como nós vamos ver isso? Por exemplo, o médico dá um diagnóstico, o médico estudou para aquilo, ele dá um diagnóstico em cima daquilo que ele aprendeu na faculdade, em cima daquilo que ele estudou. Ele não está mentindo como profissional, não. Mas nós vamos encarar isso espiritualmente. No mundo espiritual, o que diz Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí diz o quê? Que aquela pessoa já foi curada e sarada nas pisaduras e nas feridas de Jesus. Espiritualmente falando, Deus, a palavra de Deus é verdadeira e o homem é mentiroso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquela pessoa, que aquele doente já foi curado e sarado nas pisaduras e nas feridas de Jesus, que o Senhor Jesus Cristo já tomou sobre ele naquela cruz do Calvário todo aquele mal, toda aquela doença, toda aquela enfermidade. Porque aquele filho não tem mais jeito, que não sei o que, está perdido no mundo das drogas, do tráfico, da criminalidade. Não, no Salmo 127, versículo 3 está escrito: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Isaías capítulo 54, versículo 13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante em nome de Jesus. Então a palavra de Deus está contestando, está negando aquilo que os nossos olhos carnais veem, pois nós não vivemos mais por vista, não olhamos mais para as circunstâncias, nós vivemos por fé.
conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê. De maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que seja justificado por suas palavras e vença quando for julgado. Isaías capítulo 43, versículos 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possas justificar, ou seja, para que te possas inocentar. Então, quando nós entramos em oração diante do tribunal de Deus, Ele quer que nós lembremos a Ele, procura lembrar aquilo que Ele já nos deu na sua palavra, nas suas sagradas escrituras, aquilo que Ele nos deu, que é a nossa Constituição, que é a nossa legislação. Procura lembrar-me, entremos em juízo, entremos diante do tribunal juntamente, apresenta as tuas razões na palavra aqui, ó. Meu filho já foi curado, sarado nas pisaduras e nas feridas de Jesus. E no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 23, está escrito: não trabalharão debalde, ou seja, em vão, inutilmente, excessivamente, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Portanto, aquele filho que está transgredindo, aquele filho que está rebelde, ele não está nada disso. Esses são os olhos carnais que estão vendo, porque a palavra de Deus, ela está negando tudo aquilo ali que as circunstâncias estão apresentando. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. Deus é a palavra e todo homem mentiroso. As circunstâncias, o que os olhos veem são mentiras. A nossa vida, irmãos, a nossa luta é no mundo espiritual. Nós não temos que olhar mais para as circunstâncias. Nós temos que olhar para o que Jesus Cristo já nos deu na sua palavra. O que está escrito aqui é direito nosso. Portanto, Satanás, eu sempre digo que Satanás, ele trabalha como um mágico, ele trabalha no ilusório das pessoas, mas o real, a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta há de julgar no último dia. Ou seja, a nossa Constituição está aqui, irmãos. A nossa vida está toda escrita aqui, na palavra de Deus. As circunstâncias, o mundo, ele jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, o mundo está morto no diabo. Nós não temos que olhar para as circunstâncias, nós não temos que olhar para o mundo, nós temos que olhar para o que Deus já nos deu, os nossos direitos contidos na palavra de Deus. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, o homem que olha com os olhos carnais, o homem que olha para as circunstâncias, o homem que apresenta as coisas olhando para as circunstâncias, ele é mentiroso. O Deus verdadeiro é o Deus da palavra, é a palavra de Deus, para, como está escrito, para que seja justificado por suas palavras, inocentado por suas palavras, e venças quando forem julgado. Ou seja, se o homem apresenta as tuas razões para que te possa justificar, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Ou seja, aquela palavra que falou forte ao coração da pessoa e a pessoa não deu ouvidos. Que a pessoa já foi curada, sarada nas pisaduras e nas feridas de Jesus, e a outra pessoa está olhando para as circunstâncias, está se desesperando. Que o que Deus uniu não separe o homem, e as pessoas estão aí andando, a moda lavantê, se separando, os casais estão se separando por besteira, por qualquer coisa.
É tudo de acordo com a palavra de Deus. Portanto, amados, que fique esta exortação para a amada igreja nesta segunda-feira, neste dia 26 de fevereiro de 2018, e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra de exortação que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar que nós temos que andar e que viver de acordo, em conformidade e obediência na prática e no temor da sua palavra. Nós não devemos olhar para as circunstâncias, nós não devemos olhar para o que se apresenta aos nossos olhos, mas nós devemos olhar para Jesus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. E olhar para Jesus e olhar para a sua palavra, vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, cuida da nossa saúde física e espiritual, cuida da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, dos de perto e dos de longe, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.